O debate é transmitido ao vivo pelo site alterosa.com.br e pela página do Portal UAI no Facebook. O endereço é facebook.com/Portal UAI. Comente nas redes sociais usando a hashtag Debate na Alterosa. Neste primeiro bloco, os jornalistas do Grupo Diários Associados vão fazer perguntas ao candidato Anastasia. E o primeiro a perguntar é Marcelo da Fonseca, jornalista da editoria de política do jornal Estado de Minas e do Portal UAI. Olá, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Beni. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Bom, senador, a primeira pergunta é que sobre o senhor, sobre a sua trajetória política. O senhor já foi secretário do Estado, o senhor já foi vice-governador e o senhor já foi governador e governador reeleito. Caso o senhor assuma o Palácio da Liberdade a partir de 2019, o que o eleitor mineiro pode esperar de novo a partir do seu novo governo? Bem, muito obrigado, Marcelo. Eu quero dar aqui boa noite a todos os telespectadores da TV Alterosa em toda Minas Gerais, cumprimentar o Beni, nosso dirigente que comanda esse debate, saudar aos Diários Associados pela iniciativa e, inicialmente, eu quero lamentar muito a ausência de nosso concorrente, o candidato Romeu Zema, nesse debate. Na realidade, ontem, ele já não compareceu ao debate promovido pela Associação Mineira dos Municípios, com a presença de centenas de prefeitas e prefeitos de Minas Gerais que se apresentavam lá para discutir os temas dos municípios de Minas Gerais. Hoje, falta esse importante debate da TV Alterosa. Na realidade, é um desrespeito, não à minha pessoa, mas um desrespeito ao eleitor, a você que nos acompanha e que tem o direito de conhecer as nossas propostas, o nosso perfil e as nossas opiniões. Talvez o candidato Zema, em razão dos debates anteriores, esteja temeroso de apresentar-se novamente ao público, tendo em vista o que aconteceu nos outros debates, quando nós mostramos as inconformidades, as incongruências, os absurdos e até aberrações de seu programa de governo. Portanto, eu lamento. Mas eu quero agradecer aos associados, agradecer ao Marcelo a pergunta e, de fato, ele fez aqui uma breve síntese do meu currículo e de minha experiência. Eu sou um servidor público há 35 anos, prestando serviços a Minas Gerais, ao governo federal. Ocupei diversos cargos e fui governador de Minas entre 2010 e 2014. Mas tenho dito agora, Marcelo, que a situação de Minas hoje é tão crítica e tão difícil que teremos de fazer um governo, evidentemente, diferente. Um governo, eu digo, até um pouco revolucionário em relação àquele que fizemos há 4 anos atrás, há 5 anos atrás. Por que motivo? Porque nós entramos numa crise profunda levada pelo atual governo. O governo Pimentel não soube enfrentar a crise e o resultado é um quadro triste na saúde, na educação, na segurança pública. Nós vamos apresentar novidades aos mineiros se formos eleitos. Tenho dito muito que vamos basear agora a administração, que será austera, com redução de secretarias, de cargos políticos, uma administração totalmente técnica, com secretários de origem técnica. Mas vamos fazer mais. Nós vamos basear agora a administração em algo inovador no Brasil. Vamos basear as nossas políticas públicas nos ciclos da vida, programas destinados à infância, à adolescência, à juventude, à idade adulta e aos idosos. Isso é muito raro acontecer, porque o que acontece na prática hoje é que os programas se superpõem e acabam gastando mais em diversas secretarias. Se nós adotarmos esse modelo inovador, nós vamos economizar, otimizar recursos. E eu tenho certeza que com as novas ideias que teremos, com a criatividade necessária a enfrentar essa situação tão grave, nós vamos avançar em Minas e retirar Minas da situação trágica em que se encontra. Não é privatizando tudo, como o meu adversário propõe, não é passando uma régua sobre tudo que temos, o nosso patrimônio, a venda das nossas empresas, que nós vamos sair dessa situação. Não, é com trabalho, com criatividade, com parceria, mas, sobretudo, trazendo ao nosso lado a sociedade civil, os empresários, os trabalhadores, a academia, os servidores e o povo mineiro, para um trabalho muito inovador e muito criativo, que tenho certeza terei de conduzir a partir de janeiro, se eleito for. Candidato, em entrevista ao Estado de Minas, o senhor falou que seu adversário, o candidato Romeu Zema, ele não representa a mudança. Por que o senhor teve essa avaliação? Como que o senhor chegou a essa conclusão? Bem, na realidade, o nosso adversário é candidato de um partido que se diz novo.
mas ele próprio já vem adotando práticas antigas. Ele abandonou o seu candidato presidencial do Partido Novo ainda no primeiro turno. As eleições nem tinham ainda terminado e ele abandonou o seu candidato presidencial. Ele já no segundo turno correu para fazer alianças com políticos que ele próprio diz que estão da velha política. Ele próprio adotou várias práticas que nós sabemos que não são adequadas. E agora, hoje mesmo, está no noticiário que ele foi durante muitos anos filiado ao antigo PR, o Partido da República, um dos partidos mais tradicionais que integra o famoso Centrão. Então, evidentemente, essas práticas demonstram que ele não é novo. Aliás, eu sempre disse isso. O Partido Novo, ele pode ter algumas ideias novas, muitas das quais eu não concordo, mas é legítimo que tenha. Mas ele é formado de pessoas e as pessoas trazem as suas trajetórias, as suas experiências, aquilo que fizeram no passado. E eu disse também, o meu temor não é o novo, ao contrário, acabei de responder a você que eu acho que devemos fazer uma administração em Minas Gerais inovadora, uma administração revolucionária, bastante ousada, empreendedora, corajosa, muito vocada, inclusive, para políticas para os jovens. O que eu não posso permitir, ou pelo menos concordar na minha opinião, é que nós tenhamos o governo na mão de um novato. Porque o novato é o inexperiente, aquele que não conhece a administração, aquele que pode resolver fazer da administração equívocos graves. E nós não podemos brincar nesse momento, porque Minas atravessa uma fase aguda. Se tudo tivesse as mil maravilhas, contas em dia, funcionando muito bem, pode até ser que, em tese, poderia haver alguma experiência, mas o momento atual não. Ele não permite qualquer tipo de novidade em termos de falta de experiência e de preparo. O despreparo para Minas é um veneno. Por isso eu digo, não temos novo. Boas ideias que venham, estão todas bem acolhidas. O que nós não podemos correr risco é com o novato. Muito obrigado, Marcelo da Fonseca, pela sua participação. Neste bloco, jornalistas do Grupo Diários Associados estão fazendo perguntas ao candidato Anastasia. Eu quero convidar agora o jornalista Stanley Guzmán, da TV Alterosa. Boa noite, Stanley. Tudo bem? Boa noite, Beni. Boa noite, candidato. Minerada, boa noite para vocês. Conforme eu prometi pela manhã que eu estaria aqui, prometi na hora do almoço que estaria aqui, quando eu empenho a minha palavra, eu cumpro. Candidato, um prazer ter o senhor aqui. A minha pergunta estava preparada para o opositor de Vossa Excelência. Como ele achou por bem não participar, vou perguntar a Vossa Excelência. Temos mais de 74 mil presos em Minas Gerais. Nosso sistema penitenciário tem 40 mil vagas. Ou seja, se eu colocar 30 mil presos, 30% de presos para fora das celas, eu colocarei 21 mil condenados, 21 mil bandidos nas ruas de Minas Gerais. Essa, eu posso adiantar ao senhor, que é uma proposta que os meus telespectadores não querem. Qual é a proposta do senhor para enfrentar o déficit carcerário penitenciário em Minas Gerais? Muito obrigado, Stanley. E você, de fato, é um homem de palavra, como acabou de dizer, mas nosso adversário, lamentavelmente, não é, porque se comprometeu a estar aqui e, em desrespeito aos mineiros, não está apresentando aqui as suas propostas, as suas ideias e sendo confrontado com elas, em alto nível, em debate de ideias, de propostas, daquilo que está no plano de governo, naquilo que eu tenho dito, no que ele tem dito, que é natural numa eleição em todos os lugares. Mas vamos respeitar lá a sua decisão, não sei o motivo dela de não querer se abrir aos mineiros. Eu quero dizer a vocês, Stanley, de fato, que esse tema da segurança pública é um tema delicado e a questão penitenciária mais ainda. Eu servi no Ministério da Justiça do Governo Federal como secretário-geral daquela pasta, quando criamos o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública. Depois, em Minas, fui secretário de Estado da Defesa Social, que é a pasta da Segurança Pública. Como vice-governador e governador, acompanhei pessoalmente esse assunto e no Senado tive a oportunidade de relatar diversos projetos inerentes ao tema da segurança pública. E a questão penitenciária, sem dúvida alguma, é um calcanhar de Aquiles que temos hoje no Brasil. Não é só em Minas Gerais que ela está em quadro ruim, é em todo o país. Nós temos em Minas, na realidade, e é bom que os mineiros saibam, 3 formas de atuar no sistema penitenciário. As penitenciárias tradicionais, que estão em pior situação, onde há essa grande superlotação. Temos as APACs, que são associações de proteção e assistência aos condenados, associações vinculadas à comunidade, com a participação dos juízes,
ficam menores nas comarcas para presos de menor periculosidade, que eles próprios se administram, e é um exemplo muito bem sucedido em Minas e outros estados do Brasil. E temos, que fizemos no meu governo, as PPPs penitenciárias, ou seja, penitenciárias construídas em parceria com o setor privado, que são consideradas hoje as melhores do Brasil em termos de ressocialização, onde nunca houve fuga e onde nós também conseguimos ali educação e trabalho para os presos. O que acontece é que nós não podemos permitir que haja impunidade. O que os seus telespectadores se preocupam, eu também me preocupo, que é com a nossa segurança no dia a dia. Se o criminoso comete o crime, ele tem de pagar por esse crime. Ele vai responder à justiça, claro, terá defesa. E se for condenado, ele tem de cumprir a sua pena. Claro que durante essa pena, ele tem direito a se ressocializar, ele vai estudar, vai trabalhar, etc. Mas tem de cumpri-la, de acordo com a nossa legislação. A proposta de nosso adversário, que numa entrevista disse, de maneira assim um pouco estranha, que liberaria de imediato 30% dos presos, porque é muito caro manter o sistema penitenciário, é de assustar. Porque no primeiro momento nós teríamos aí, como disse, milhares de presos soltos sem terem cumprido a sua penalidade. Ou seja, estimulando a impunidade. Nós não podemos permitir isso. Qual é a minha proposta? Nós vamos ter, infelizmente, de gastar, construir mais unidades. Nenhum governo gosta de construir penitenciárias. É claro que não, mas é necessário, porque ainda temos, como você mesmo disse, um número muito grande de superlotação e de mandados de prisão a serem cumpridos. E como os faremos se não temos dinheiro? Aí sim, vamos aproveitar a nova lei que foi aprovada no Congresso, foi já aprovada pelo presidente, que é o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, da qual eu fui relator no Senado e que pela primeira vez prevê corretamente que a União Federal assumirá a coordenação da política de segurança pública, alocando recursos mais expressivos, inclusive para o tema penitenciário. Aí sim, nós vamos ter condições de avançar. Inclusive para o tema penitenciário. Aí sim, nós vamos ter condições de avançar. Aliás, o sistema penitenciário mineiro, a guarda penitenciária nossa, chamada guarda penal, que criamos ao nosso tempo, avançou muito. Nós não tínhamos isso em Minas no passado. Nós tínhamos aqui, você se lembra, aquelas antigas masmorras medievais, foram todas suprimidas. Agora temos que criar novas penitenciárias, tanto pelo sistema da PPP, quanto a PAC, que seria ideal, uma PAC em cada comarca, como também as penitenciárias tradicionais. Agora, com recursos que virão da União, dentro de projetos a serem apresentados do Sistema Único de Segurança Pública. Eu ia perguntar, mas eu estou satisfeito com a resposta do senhor. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor, viu? Muito obrigado. Tchau, minerado. Muito obrigado, Stanley, pela sua participação. Este programa está sendo transmitido também pela internet, no site da Alterosa, é o alterosa.com. Portal UAI. Agora eu quero convidar a jornalista Juliana Cipriani, do jornal Estado de Minas e do Portal UAI, repórter da nossa editoria de política. Ei, Ju, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai? Joia. Boa noite, Beni. Boa noite, candidato. Boa noite, o senhor foi para o segundo turno das eleições com 29% dos votos. O seu adversário, Pimentel, teve 23% dos votos. O senhor passou o primeiro turno inteiro criticando o PT. Como o senhor espera convencer esse eleitor que votou no PT, que são 2.200.000 eleitores, a darem o voto no senhor neste domingo? Muito obrigado, Juliana. Agradeço a sua pergunta. Na realidade, eu não passei o primeiro turno criticando. Eu passei o primeiro turno mostrando a realidade. Minas Gerais está numa situação crítica. Minas Gerais entrou nessa espiral de decadência em razão do governo de Fernando Pimentel. Ele não soube enfrentar a crise que nós estamos tendo ao nível nacional. Aliás, crise que veio também do governo federal de seu partido. Agora, o que nós não podemos permitir é que essa crise destrua Minas Gerais. Então, nós temos de apresentar propostas criativas, adequadas e próprias para a nossa realidade para enfrentar a crise. Enquanto o nosso adversário do segundo turno, Romeu Zema, que lamentavelmente não está nesse debate, porque resolveu fugir da nossa discussão, ele tem apresentado propostas que eu tenho mostrado completamente divorciadas das possibilidades de execução. Inclusive, me permito aqui um parênteses até em homenagem
ao nosso Stanley da resposta anterior que me fez, colocar um sistema de áudio pelas cidades para captar sons de tiros para acionar a polícia. Eu não sei o que é isso. Mas respondendo à sua indagação, minha cara Juliana, na realidade nós temos agora no segundo turno já apresentado as propostas para conquistar todos os eleitores. O segundo turno é uma outra eleição. Nós temos no primeiro turno as diversas escolhas. No segundo são só 2 candidatos. E nesses 2 candidatos incide a comparação. Qual é o candidato melhor para tirar Minas Gerais dessa crise? O que ele já fez? Qual o seu preparo? Qual o seu conhecimento? Qual a sua experiência? Quais são as suas propostas? O que ele apresenta? Então, este é o foco do segundo turno. E nesse caso, é claro que eu pretendo ter não só os votos que eu já tive, mas aqueles que votaram no governador Fernando Pimentel e que votaram também no candidato Romeu Zema, como nos demais candidatos. O meu intuito como candidato, e nesse ponto talvez eu fique um pouco guloso, mas os candidatos têm que ter essa gula mesmo, é ter todos os votos. Então, o nosso trabalho é com esse objetivo, de apresentar de maneira muito clara as nossas propostas para vencermos a eleição com o maior número de votos possível, tanto daqueles que no primeiro turno votaram na nossa candidatura, como nos demais adversários. Sempre com respeito, é claro, mas mostrando a comparação dos 2 candidatos. Nesse segundo turno, o senhor declarou neutralidade, não se posicionou nem a favor do candidato Fernando Haddad, nem a favor do candidato Jair Bolsonaro. O senhor realmente não vê nenhuma diferença em nenhum dos dois e um eventual resultado a favor de um dos dois? Ou foi uma estratégia até para evitar perder votos diante de uma disputa tão acirrada? Juliana, na realidade, não. Não é uma estratégia. Eu acho que o governador de Minas Gerais, ele tem uma posição institucional tão forte no Brasil. Minas Gerais é o estado do equilíbrio, é o estado da serenidade, é o estado da ponderação, é o estado da experiência, das tradições mineiras. Nós não podemos deixar em Minas Gerais um governo que seja um governo, vamos dizer assim, de arrivistas, novatos, como eu tenho alertado. E na política nacional, isso também é importante. Por isso, a posição não de neutralidade, mas de independência. Seja quem for o presidente, um ou outro, ele terá de respeitar Minas Gerais. Se eu for eleito governador, como governador do Estado, terá de haver o respeito do presidente para com o Estado, que é o equilíbrio da federação. Então, não há nenhuma questão de estratégia eleitoral. É uma estratégia institucional da posição de Minas Gerais, orgulhosa da sua sempre autonomia. Aliás, sempre informaram, e ali é nossa bandeira, a ideia da liberdade. Os mineiros sempre foram livres, nós não vamos ser domados. O presidente da República não tem, seja quem for o eleito, terá influência no Estado do ponto de vista de mandar. E é claro que as políticas federais são da União, mas as políticas estaduais são do Estado, em sintonia e harmonia com o governo federal, que terá de se atender, não só com Minas, mas com os demais 26 estados da federação. Então, desse modo, com respeito total aos candidatos, reconhecendo as suas qualidades, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual, eu manifestei a minha independência. E, por outro lado, aí sim a reserva do sigilo do meu voto pessoal, que aí, como voto pessoal que é, ele não tem interesse público. Juliana, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Este programa é uma realização da TV Alterosa, do Jornal Estado de Minas, do Jornal Aqui e do Portal UAI, e está chegando a todos os municípios mineiros. Eu quero convidar agora a jornalista Berta Macarum, da Editoria de Política do Jornal Estado de Minas e do Portal UAI. Ei, Berta, tudo bem? Boa noite. Boa noite, candidato. Candidato, a dimensão da política tem sido muito atacada nesta campanha. Eu gostaria que o senhor conceituasse a dimensão da política e que importância atribui a ela numa eventual administração. Muito obrigado, Berta. Eu agradeço muito, porque a sua pergunta é muito importante. Ela é quase uma pergunta filosófica, porque, na realidade, há, de fato, uma grande crise política no Brasil. Todos os que nos acompanham, telespectadores, eleitores, estão, de fato, desanimados, desgostosos com a política. Eu dou razão a eles. Tantos escândalos, tantos desgastes, tantos desvios, isso tudo ocorre. E eu acho que as eleições acontecidas a 7 de outubro já deram uma manifestação nesse sentido. Houve uma grande, digamos assim, uma palavra um pouco forte, mas uma grande faxina de muitas lideranças políticas que estavam aí com dificuldades. Então, é bom que isso ocorra, porque os eleitores são autônomos, com plena soberania. Aliás, o meu apoio sempre foi visível a todas as investigações, a todos os levantamentos necessários para que aqueles que tenham feito algum mal feito respondam por isso. Mas eu tenho, de minha parte, um sentimento
é que a política é importante, feita pelos bons políticos. E nós não podemos achar que todo mundo político é equivocado, errado e é mau. Não, até porque nós estamos na política, qualquer um que está na política é político. Eu digo até, quando falo com meus alunos na faculdade, com aqueles que me acompanham, que a política é uma função humana. Quando você é síndico de um prédio, por exemplo, e você administra aquele prédio e atende a reclamação da Dona Maria do 102, o choro do seu José do 402, o cachorro que late no 704, e você está administrando aquele prédio, muitas vezes é um vulcão, você é político, porque você está compondo conflitos e a composição de conflitos é própria do ser humano. Então, tudo isso é política. Quando você administra um clube, você então tem essa função política. Agora, a política precisa ter um braço que é a administração pública, que é técnica. Então, você tem de juntar a sensibilidade política, a habilidade política, o conhecimento histórico da política com as técnicas da administração pública para ter, de fato, uma pessoa que tenha condições de agregar os dois mundos e governar, que o governo significa a política e a administração. Mas nós não podemos demonizar toda a política. Isso é muito ruim, porque isso nos leva à abominação da democracia. E a democracia é fundamental para nós. Eu tenho, Berta, na minha origem, e todos sabem, em Minas Gerais, uma origem técnica. Eu vim para a política pela porta técnica. E depois entrei na política, fui eleito, agradeço sempre aos mineiros por isso, mas eu não venho de família política, eu não tenho parentes em cargos políticos, eu atuo na política como atuei como servidor público, para servir, na vocação do serviço público que eu tenho. Agora, eu prestigio a política, eu acho que ela é importante, ela é necessária e tem de haver, feita por pessoas de bem, para servir a comunidade, para servir aos cidadãos e conseguir, é claro, bons resultados para o interesse público e que consiga o desenvolvimento, o emprego, a boa educação e todas aquelas políticas públicas tão necessárias para o nosso desenvolvimento. Sim, a dimensão da política, sem dúvida, ela é fundamental para a conciliação de conflitos, sem dúvida alguma. E, logicamente, a função de governar um Estado está muito acima de uma função simplesmente administrativa, não é? Mas, provavelmente e logicamente, é necessário articulações com prefeitos que demandam, com o legislativo que demanda, com o judiciário que demanda, com movimentos sociais que demandam legitimamente. Articular tudo isso é fácil num Estado? Como articular tudo isso num Estado na situação financeira em que se encontra Minas Gerais? Minha estimada Berta, a sua pergunta, de fato, agora é muito ponderada. E não é fácil. Eu digo isso com a experiência de quem já governou Minas Gerais por 4 anos, fui vice-governador antes disso, ocupei secretarias de Estado, toda a administração pública desde a década de 80, tive uma boa experiência na Assembleia Constituinte do Estado como assessor pessoal do relator e tudo isso me deu uma visão política muito interessante que eu acoplo, que eu junto, que eu caso com o conhecimento técnico que tenho sobre esse ponto. Você tem toda a razão. A parte política ela é fundamental para você ter essa sensibilidade, essa capacidade de ouvir, essa paciência, porque não é a vontade. A diferença da empresa privada, eu sempre digo isso, e não é aqui nenhuma crítica ao meu adversário, que é um empresário de sucesso, mas na empresa privada o que prevalece é a vontade do dono. O dono manda e desmanda, é certo, ele é o proprietário. No governo não existe proprietário. O proprietário é o povo. Então, você tem de administrar todos aqueles interesses que muitas vezes entram em conflito. Os poderes, o judiciário, o Ministério Público, os tribunais, ao mesmo tempo a Assembleia, o próprio secretariado, os prefeitos, câmaras municipais, lideranças empresariais, lideranças da sociedade civil. Isso tudo é fundamental você harmonizar. Essa é a tarefa da grande política, da política com P maiúsculo, que vai não para conchavos, para conspiração, nada disso, mas sim para identificar qual é o interesse público que vai prevalecer. Você não acha, e digo isso com muita franqueza, aquele que nos assiste, que o governador senta na cadeira e parece que desce ali uma inspiração e ele resolve todos os problemas. Não, não é assim. Tem de haver muito trabalho, tem de ouvir muitas pessoas, tem de fazer muitas reuniões, tem de pesquisar vários cenários, tem de ter uma habilidade grande para sentir o que é a melhor solução. E são soluções de alta complexidade, soluções difíceis que pesam no nosso coração. E por isso você tem de ter sentimento. Você vai saber que aquela decisão sua pode afetar milhões de mineiros. Então você tem de ter não só o conhecimento técnico, mas você tem de
ter a experiência de saber. Aquilo terá uma consequência para muita gente. E essa consequência tem de ser positiva. Vamos ouvir, vamos conversar. Então, essa é a política adequada, é a política que nós precisamos no Brasil. É a boa política, é a política do interesse público, é aquela que eu defendo, é aquela que eu pratico e aquela que eu quero, se voltar a ser governador, implantar novamente em Minas Gerais. Berta, muito obrigado pela sua participação, Obrigada. viu? Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, o candidato Anastasia vai responder a 4 perguntas cujos temas são surpresa. Estão aqui no meu aquário, ó, em papéis lacrados. Nós vamos abrir e formular a pergunta para o candidato Anastasia. Logo depois do intervalo. Fique com a gente. Até já. O programa esta semana vai mostrar as minas das redondezas de Teófilo Otoni. Daqui saem as pedras preciosas que geram riqueza para a região. Nós vamos ainda a uma grande inauguração. Vamos falar das praças e da história da cidade. Na receita, uma deliciosa carne de sol. Via São Cipó, domingo às 10 horas, com reprise sábado às 8h30. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Olha, agora eu tenho um cartão Galo na Veia só pra mim. Nós também. Sabe como é que chama? É Galo na Veia aqui. Conta aí como é que faz. É só acessar www.galonaveia.com.br. Falei certo? Galo! Galo na Veia Kids. Quem já é sócio Galo na Veia pode incluir planos Kids nas categorias Prata e Black. Planos a partir de R$13. Acesse galonaveia.com.br. Aqui é Galo! Vem aí a prova do Enem. Espero se prepare bem. Informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais e a língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos? Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br. Sinal vermelho é sinal de bom negócio aqui na tenda. Ligue agora para 4003-4040. A passagem tá livre. Conquiste já sua casa própria com condições que você nunca viu. Entrada a partir de R$59 e renda familiar a partir de R$1.300. Ligue 4003-4040 que agora dá para mudar. Aproveite o super lançamento em BH e região. Ligue 4003-4040 e faça já sua simulação. Sinal vermelho tenda. É você de casa própria. O que é conhecimento para você? É o que faz o mundo girar e indica uma direção segura. É o que faz da roda viva. Tudo muda o tempo todo e precisamos acompanhar as transformações. São décadas noticiando o que acontece em Minas e no mundo. Informação é coisa séria. Não dá para acreditar em tudo que se lê por aí. Respeite o seu conhecimento. Jornal Estado de Minas. O grande jornal dos mineiros. Voltamos com o debate do Grupo Diários Associados, o programa realizado pela TV Alterosa, Portal AI, Jornal Estado de Minas e Jornal Aqui. O candidato Romeu Zema, convidado a estar neste debate e cuja assessoria participou da definição das regras, não compareceu ao programa. De acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral número 23551 de 2017, no artigo 40, inciso 3, o horário designado para o debate pode ser destinado à entrevista de candidato, caso apenas esse tenha comparecido. E é o que este programa está fazendo agora com o candidato Anastasia. Neste bloco, o candidato vai responder a perguntas cujos temas são surpresa. Eles estão aqui neste aquário, são 4 temas. Eu vou retirar um a um e vamos conversar com o candidato aqui sobre esses temas. O primeiro é saúde. Tema complexo, né, candidato? Porque nós sabemos de todas as mazelas que a questão da saúde vive no Estado. O que é que o senhor pensa em fazer, caso seja eleito, para atenuar, para amenizar e para melhorar as condições de atendimento de saúde no que se refere às demandas do Estado? Muito obrigado, Beni, mas antes de responder, me permita fazer mais uma vez o registro
da minha tristeza e do meu lamento pela ausência de meu adversário nesse debate. O candidato Romeu Zema, que assumiu o compromisso de vir, resolveu, instantes antes de começar o debate, anunciar que não viria mais. E é mais uma inconformidade. É engraçado, porque no primeiro turno inteirinho, quando o seu partido, pela lei, não lhe dava o direito de participar dos debates, ele fez movimentação, lista de e-mail, reclamações, querendo participar de todos os debates. A lei não autorizava naquele momento, mas ele insistia que queria participar dos debates. Agora que a lei lhe dá a possibilidade, ele abre mão de participar do debate, estranhamente. Quer dizer, que é mais uma contradição. Eu tenho mostrado muitas contradições do candidato Zema, contradições do seu programa de governo, da sua trajetória, e agora mais essa, porque queria tanto participar dos debates e agora tem a oportunidade e está fugindo da raia, como se diz popularmente. Mas, meu caro Beni, saúde, de fato, é uma grande demanda da nossa sociedade. Se nós fizermos uma pesquisa de opinião pública do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, leste a oeste, em todo o Brasil, incluindo Minas Gerais, é o tema que dispara na frente na preocupação das pessoas. E tem de ser assim mesmo, porque a saúde é aquilo que nos temos de mais caro, cuida daquilo que nos é mais caro, que é a nossa vida. E, lamentavelmente, a saúde pública não está bem em Minas e não está bem no Brasil. E, primeiro, qual é o grande problema que nós temos? Há um sistema único de saúde no Brasil, bem concebido, o chamado SUS. E esse SUS ele é montado com recursos do governo federal, do governo estadual e das prefeituras. O grosso das atividades do SUS, o primeiro atendimento, aquele que é mais numeroso e mais volumoso, é feito pelas prefeituras, em todo o Brasil e em Minas também. Só que o que aconteceu? Com o desgoverno do Pimentel e a crise que temos em Minas Gerais, o governo do estado, pasmem, espantem os mineiros, parou de repassar a parte do estado para as prefeituras na área da saúde. Passou de passar também outras parcelas, mas na área da saúde em especial, quase 5 bilhões de reais. Resultado, as prefeituras que fazem o atendimento à saúde recebem da União, recebem o seu próprio, mas não tem do Estado. 1/3 foi embora. Então é o caos instalado nas prefeituras. Isso é gravíssimo. Ao mesmo tempo, o governo do Estado também não está honrando os pagamentos dos serviços prestados pelas instituições filantrópicas, as santas casas, hospitais pelo Estado inteiro que prestam atendimento aos mais pobres, aos mais necessitados. Então, qual é a primeira necessidade que temos de fazer na área da saúde, Beni? É regularizar o fluxo de pagamento para as prefeituras, para os hospitais filantrópicos. E como é que o senhor vai fazer isso com o Estado sem recursos? Isso mesmo, esse é o grande drama. Nós vamos ter de fazer, na realidade, quando iniciar o governo, uma ação de 3 frentes. A primeira frente é a redução drástica das despesas. Vamos reduzir as despesas, cortando secretarias, cargos políticos, despesas administrativas que sejam desnecessárias, um corte profundo. Aliás, eu tenho experiência nisso, porque já fiz esse corte em 2003 e depois novamente em 2013, quando havia necessidade. Segundo impacto é aumentar a base econômica de Minas Gerais, trazer empresas para cá. Claro que isso demora, não será do dia para a noite, mas temos de fazer isso, porque hoje em Minas há um ambiente hostil ao empresariado, hostil às empresas, modificando a legislação tributária, legislação ambiental e trazer empresas e aumentando a massa tributária. Não vou subir impostos, não vou criar impostos novos, mas vamos aumentar ali a produção econômica do Estado. E a terceira linha, mais importante, é renegociar com o governo federal as nossas dívidas, o pagamento dos encargos, a Lei Candir, e nós temos crédito. Enquanto isso, nós temos de regularizar o fluxo de pagamento. Eu acho que com as condições que teremos a partir do início do ano que vem, se for eleito, nós vamos regularizar dali para diante. Não vou discutir o passado. Eu falava com os prefeitos ontem, na reunião, que nosso Zema também não foi, não quis estar com os prefeitos e as prefeitas de Minas Gerais, que é importante regularizar o fluxo daqui para diante. E a dívida, reconhecê-la, discuti-la, mostrar os seus valores, mas vamos ver como pagar. Então, essa é a estratégia. Uma das imagens mais simbólicas, especialmente para o morador de Belo Horizonte, no que toca à questão da saúde, é o fluxo de ambulâncias que vêm do interior e geralmente param ali na região da Santa Casa, vêm trazendo pacientes para tratamento em Belo Horizonte. A tradução disso é de que falta esse atendimento no interior. Isso não é um demérito do governo atual, isso é um problema que vem de anos e anos seguidos. O senhor agora tem uma proposta para a questão da interiorização da saúde? Sua pergunta é muito pertinente e verdadeira, Beni, a chamada ambulancioterapia, né? Trazer os pacientes para cá e aqui não aguenta.
Percebendo esse problema, eu me comprometi na eleição de 2010 a construir os hospitais regionais. Já havíamos construído um em Uberlândia, que já está pronto e funcionando. Iniciamos, então, as obras dos hospitais regionais. E o que aconteceu? Os hospitais, evidentemente, não ficaram prontos. Aí muitos me criticam. Ah, um absurdo, começou e não concluiu. Claro, um hospital regional é um hospital grande, 400, 500 leitos. O de Uberlândia levou 8 anos para ficar pronto. Os outros também. A presunção, o projeto, o planejamento é para durar mais o governo da sua obra, esta obra. Não dá tempo de fazer em 4 anos, porque primeiro você tem de licitar o projeto. Depois você, projeto pronto, você licita a obra e começa a obra. Não dá tempo, pela legislação burocrática que temos no Brasil, de fazer uma obra dessa magnitude em 1 ano e meio, 2 anos. Então, começou o novo governo com alguns quase prontos. O atual governo, ele resolveu não investir 1 centavo e deixou os hospitais parados. Não sei se foi por ideologia, por raiva, porque começou no nosso governo, sei que não mexeu nos hospitais. Estão aí paralisados. Então, nós vamos ter de retomar essas obras. E aí você vai me perguntar, mas não tem dinheiro? Evidentemente. Então, o que tem de ser feito? Nós vamos ter de fazer esses recursos tão logo haja equilíbrio financeiro do Estado. E eu tenho dito, não vamos começar em Minas obras novas sem concluir as obras inacabadas. E as obras inacabadas mais prioritárias são as de saúde, que são as mais estratégicas, que são os hospitais regionais. Divinópolis, Sete Lagoas, Valadares, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Além Paraíba, entre outras, que têm a necessidade de avançar com esses hospitais. Aí terminará esse fluxo de ambulâncias para Belo Horizonte. Vamos ao segundo tema, candidato. O tema é guerra fiscal. Esse também é um velho problema que passam os governos e o país não consegue chegar a uma solução. Cada estado adota uma política fiscal, há uma guerra entre os estados. Minas já ganhou e já perdeu nessa situação. O que é que o senhor propõe caso seja eleito? Bem, o tema guerra fiscal é um tema muito importante. Por que é importante? A guerra fiscal, ninguém gosta dela, mas nós temos de participar dela. Por quê? Ela só vai acabar quando houver uma reforma tributária no Brasil e o ICMS, que é o atual tributo que incide sobre as operações comerciais dos estados, ele desapareça e seja substituído por um novo imposto, chamado IVA, Imposto de Valor Agregado ou Adicionado. Esse novo IVA, enquanto não houver, nós vamos ter guerra fiscal, porque as alíquotas são diferentes. E aqui eu quero a atenção de vocês. A guerra fiscal, ela é importante para que Minas dela participe. Nós não podemos permitir que as empresas saiam de Minas. Há um mês atrás, um braço importante do Grupo Martins de Uberlândia, um grande atacadista, foi atraído pela guerra fiscal e foi para Goiás. Instalou-se lá. Não é possível. O atual governo não quis participar da guerra fiscal. Suspendeu o chamado regime especial, que era a nossa arma na guerra fiscal. E o resultado é que as empresas não vieram para Minas e muitas das empresas de Minas saíram para fora. Eu vou participar da guerra fiscal. Não vou permitir que as empresas saiam daqui. Nós vamos criar incentivos, regimes especiais, como eu fiz ao nosso tempo. Por que a Copenhague saiu de São Paulo e veio para a Extrema? Foi uma guerra com São Paulo. Ganhamos. Por que a Codeme, que ia para Espírito Santo, foi para Juiz de Fora? Guerra fiscal. Por que a Alpargatas conseguimos para Montes Claros? A Sumitomo, a grande usina, está aqui em Jeceaba. Por que trouxemos a Coca-Cola para Itabirito? São frutos positivos da guerra fiscal ao nosso lado com incentivos. Agora, Beni, o que me assusta é que o meu adversário, o candidato Zema, no seu programa de governo, e eu perguntei da vez passada para ele, logo ele que é empresário, ele diz lá, não vamos dar incentivo a nenhuma área, não quero participar da guerra fiscal, não quero criar um regime especial. Eu perguntei a ele, ele naturalmente respondeu que está revendo o programa, porque o programa dele é um programa revisto todos os dias. Então é um programa que parece que é uma roupa, que você põe uma, tira e joga fora e põe outra. Isso é sério, o programa de governo é muito sério. Nós temos de conceder esses regimes, porque nós não podemos perder essas empresas em Minas. Por que motivo? Porque essas empresas geram empregos, e gerando empregos, movimento econômico, aumenta o tributo, e eu tenho dinheiro para saúde, para educação, para segurança. Pena ele não estar aqui para responder a essa indagação. E o senhor pensa em zerar alíquotas? Até onde o senhor pode ir participando dessa guerra fiscal? Eu me lembro que quando houve o risco de perdermos a Itambé para São Paulo, nós reduzimos a alíquota, se não foi a 0, foi a 2. Me lembro da indústria de sapatos de Nova Serrana, que era 12%. Estava ameaçada de ir embora. Nós reduzimos para 4%. Então, nós temos de verificar o que acontece nos outros estados. Minas Gerais não pode
pode ser vítima da guerra fiscal. Se nós ficarmos parados, o que aconteceu no passado? No governo da Rosinha Garotinho, no Rio, baixaram o ICMS a 0 para lá, laticínios. Perdemos muitas indústrias da Zona da Mata que foram para lá. Depois revertemos. E já no meu governo, inauguramos, por exemplo, a Laticínios Porto Alegre, em Ponte Nova. Já está em expansão do Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, porque recebeu incentivos. Os incentivos são importantes, eu vou participar deles pessoalmente. Aliás, é função do governador chamar o empresário, conversar com ele, mostrar as vantagens de Minas Gerais e trazer empresas para o Estado. É uma das funções mais importantes e que eu vou fazer com muito empenho para garantir empregos a todos os mineiros, todos os tipos de emprego, desde os empregos mais simples aos mais sofisticados. Todos têm de ter direito aos empregos. Candidato, terceiro tema surpresa, vamos ver qual é. Contas públicas. Contas públicas. O senhor vai enfrentar, caso seja eleito, uma situação muito crítica, já é de conhecimento geral. Folha de pagamentos atrasada, uma série de dívidas, a dívida com a União, que não consegue, enfim, sanar até agora, a questão da Lei Candir. Como é que o senhor vai lidar com essa grande montanha de problemas? Aliás, Beni, o tema contas públicas não é uma surpresa, não é verdade? Nós que somos candidatos ao governo de Minas percebemos a relevância desse assunto, a sua importância e o drama que Minas Gerais vive. A situação de Minas, de fato, é grave. Imagine só que o atual governo mandou um déficit previsto para a Assembleia de 5 bilhões, em poucas semanas mandou uma revisão já passando para 11 bilhões. Eu acredito que o déficit mineiro seja da ordem de 25 bilhões de reais. Se não for, até mais. Então, nós vamos ter de apurar isso só mais adiante, caso venha a ser eleito. Então, nós temos de enfrentar isso, como eu disse, com muita determinação e, de fato, com medidas urgentes. Como eu disse, cortar as despesas no osso, no tutano, cortar o máximo possível. E vou fazer isso. Já fizemos no passado, conheço como fazer, vamos empenhar nisso, seremos um modelo no país para corte de despesas. Ao mesmo tempo, como eu falei há pouco da guerra fiscal, nós temos de ampliar o ambiente econômico do Estado. Nós não podemos perder empresas. As empresas têm de estar aqui, gerando riqueza em Minas Gerais, oportunidades de emprego e pagando impostos. Esses impostos vão reverter a favor do Estado e permitir uma melhoria das nossas contas. Eu acredito muito que no ano que vem haja uma recuperação econômica do Brasil, que é muito importante que ocorra, que isso permitirá a Minas Gerais uma rápida recuperação também da sua economia. E a terceira frente, que eu também mencionava há pouco, é a questão da renegociação com a União Federal da nossa dívida. Nós vamos ter de mostrar ao governo que já pagamos, e não só Minas, vários estados, já pagamos a dívida várias vezes, estamos pagando um juros que é extorsivo, um juros muito grande. E queria, é claro, que haja também a revisão da Lei Candir. A Lei Candir é uma lei que acaba atrapalhando muito o Estado de Minas Gerais. Foi feita em 96. Quando ela foi feita, previa-se um ressarcimento para os estados de 4 bilhões de reais ao ano. Passados 20 anos, 22 anos, o ressarcimento atual é o mesmo. Continua 4 bilhões e as perdas são imensas. Fizemos no Senado uma comissão com a Câmara e vemos que o valor hoje é de 39 bilhões, quase 10 vezes mais. Isso vai ajudar o Estado. Então vamos renegociar com muita força com o governo federal para restabelecer essa sanidade e a rigidez das contas de Minas. Porque aí vai nos abrir uma boa porta, Beni, vai abrir a porta da credibilidade do Estado. Como aconteceu lá atrás, em 2003, quando entramos no governo, a situação era crítica, foi reposta em 2004 e a partir de 2005 nós conseguimos receber investimentos. As empresas vieram para cá e de 2005 a 2015 nós conseguimos inclusive o selo vindo de uma grande agência internacional de rating, que é aquela que vê a situação econômica dos estados, dizendo Minas está bem. E essa frase, Minas está bem, nos ajudou demais. Vamos fazer um rápido bate-bola aqui dentro desse tema. Não precisa ser sim ou não, mas também com respostas mais rápidas. O senhor vai diminuir o número de secretarias e para quanto? Sim, nós vamos reduzir secretarias para 12 secretarias de Estado. Hoje são? 21. 21. O senhor pretende demitir funcionários, contratar, o senhor extinguir cargos? Nós vamos extinguir os cargos de natureza política, os cargos comissionados de recrutamento amplo, e esses serão diminuídos. O senhor já tem esse número? Ainda não, mas será um percentual muito expressivo. Cidade administrativa, o senhor vai usar ou não? Vou usar a cidade administrativa. Aqui eu não posso responder muito curto, se me permite, porque a cidade administrativa foi construída exatamente para otimizar a administração pública. O governo Pimentel fechou
a sede do governo, o Palácio Tiradentes, voltou para o Palácio da Liberdade, desfez o museu, prejudicou o circuito cultural da Praça da Liberdade e, é claro, prejudica um prédio histórico. Voltaremos a trabalhar na cidade administrativa. O senhor vai vender imóveis do Estado? Imóveis que estejam em desuso e que possam ser vendidos, sim. E o senhor vai leiloar empresas? Não, as empresas... Nenhuma? Não, as empresas mineiras que têm valor, as que têm possibilidade de serem vendidas, CEMIG, Copasa, são protegidas na Constituição. A Codemig, eu sou radicalmente contra a sua venda. Acho a Codemig uma empresa estratégica, porque ela é titular dos direitos de lavra do nióbio, que é uma das maiores riquezas de Minas Gerais. É um valor inestimável, não pode ser vendida. O BDMG é um banco importante que ajuda os empresários mineiros. Então, não há o que se vender. O que há é de se racionalizar e utilizar as empresas mineiras para alavancar em parceria com o setor privado investimentos para o Estado. Vamos ao último tema, então. E o tema é anel rodoviário. Eu estou com 55 anos, eu me lembro de quando o anel rodoviário era como uma... Não que ela circunde toda a cidade, mas ela era quase como uma nova avenida do contorno, digamos assim. Né? Era uma coisa distante, né? A gente custava quase chegar lá. Hoje ela é quase uma avenida dentro da cidade. Daqui a pouco corre o risco de botar em sinal de trânsito no anel. Como é que o senhor pretende enfrentar essa situação, né? Tantas mortes, acidentes, uma situação muito crítica naquela região. Bem, Beni, eu sou um pouquinho mais velho só que você, mas também tenho a mesma sensação. O anel, que era tão distante, se aproximou demais. Está dentro da cidade hoje. Eu uso o anel para muitas coisas. E ele não comporta mais esse trânsito. Isso tornou-se muito e muito perigoso, por causa do tráfego pesado que tem. Por isso, há um programa, um projeto de fazer um novo anel, na verdade, um rodoanel, fora o rodoanel sul e o rodoanel norte, cujos projetos foram feitos, aliás, no meu governo. Os projetos estão prontos. Só que são obras, meu caro Beni, muito caras. São obras bilionárias e precisam ter participação do setor privado e da União. Não há dinheiro nem de um nem de outro no atual momento. Mas os projetos estão prontos para serem implementados no futuro. Enquanto isso, nós não podemos deixar o anel continuar sendo a carnificina que é. À nossa época, nós já tínhamos pedido ao governo federal para fazer algumas obras específicas e permitir que o Estado assumisse a gestão do anel. O governo federal, que é o responsável pelo anel, ali é uma rodovia federal, apesar de ser pequena, é uma rodovia federal. O governo federal, à época da presidente Dilma, negou. Não deixou vir para Minas Gerais a administração e não deu dinheiro. Fizemos também um projeto de intervenções específicas, até muito simples, para diminuir, vamos dizer assim, a violência, diminuir os riscos de acidentes no anel rodoviário, mas não foi aprovado. Recentemente eu vi a notícia e aplaudi, o prefeito Alexandre Calil também solicitou ao governo federal que passasse para o município. Está todo dentro de Belo Horizonte, uma proposta corretíssima do prefeito. Lamentavelmente o governo federal, insensível, mais uma vez, negou. Então, nós vamos ter agora de sentar com o novo governo federal que vier, espero que seja mais sensível, juntamente com o prefeito da capital e da região metropolitana, e mostrar que essa obra tornou-se uma obra crucial. Aliás, não é a única em Minas, em termos de salvar vidas. É o anel e a BR-381, daqui a Valadares, que está em obras, mas em ritmo de tartaruga. A rodovia da morte. A rodovia da morte. Uma lentidão, outro dia foram 5 mortos num acidente aqui perto de São Gonçalo, salvo engano, quando uma carreta bateu numa van. Então, 5 ou 6 mortos. Uma tragédia, uma atrás da outra. Então, ali também essa duplicação está muito lenta. O governo federal tem de agilizar, colocar mais dinheiro. E veja bem, outro dia o governo federal quis tirar dinheiro dessa obra. Foi a bancada federal mineira na Câmara e no Senado. Nós nos unimos e falamos, não tira um centavo, tem de pôr mais. Não conseguimos mais, mas pelo menos manteve aqueles quase 90 milhões que estavam lá. Então, nós temos de mostrar isso ao governo federal, porque não há recurso hoje no Estado para fazer essas obras. São obras caras, mas são muito necessárias para a infraestrutura e também para a garantia da segurança dos mineiros. Ainda que o rodoanel venha, o senhor deixa o anel atual na situação em que está? Por exemplo, uma das questões que hoje são urgentes lá, há invasões das margens, há casas exatamente na beirada, numa situação crítica, porque caminhões, carretas pesadas passando em alta velocidade. O que o senhor pretende fazer com essas pessoas? É interessante você mencionar isso, porque a Justiça Federal fez um trabalho muito bom de identificação, porque já que a rodovia federal
toda jurisdição é federal. A Justiça Federal fez um trabalho de levantamento, de identificação, propor, inclusive, indenizações e está à frente desse sistema. É um trabalho bem feito que a Justiça Federal de Minas Gerais está realizando. E se o Rodoanel vier, é claro que ninguém pode esquecer o anel. Ao contrário, o anel vai diminuir o seu trânsito, mas isso tem que ser resolvido. Não é possível que as casas sejam dentro da rodovia praticamente. Ali, nós vamos ter de criar alternativas para que essas pessoas sejam deslocadas para moradias condignas, de preferência na proximidade, para que a avenida seja mais segura e, ao mesmo tempo, se for o caso, aumentada ou, se não puder, pelo menos através de um tráfego que uma pista pode ir num determinado sentido, a outra voltar em razão de acidentes e de um certo planejamento de trânsito que eu já vi e é possível fazer sem grandes recursos. Mas, para isso, a União tem de assumir a sua responsabilidade. O governo federal tem de sentar à mesa e falar: eu sou responsável pelo anel que é meu, eu não quero passar para o Estado, não quero passar para a Prefeitura, mas vou assumir isso. Ou então, que nos passe para o governo e a Prefeitura, alocando, é claro, os recursos necessários para fazer essas obras. E no futuro, quando vier o grande Rodoanel, nós teremos, na verdade, como você disse, uma nova avenida do contorno, porque aí o anel rodoviário será uma avenida metropolitana praticamente, dentro de Belo Horizonte, enquanto que o grande Rodoanel, aí sim, terá o tráfego pesado de caminhões e carretas para a questão relativa à economia de nosso estado. Aproveitando que nós estamos tratando dessa questão de transporte, deslocamentos, né, no estado, eu notei que o senhor não falou nada da questão do metrô. O senhor tem um projeto para isso? O senhor acredita que metrô é solução, por exemplo, para Belo Horizonte e região metropolitana? Ou o senhor vislumbra uma outra alternativa? Eu pergunto isso porque considerar a possibilidade de furar o chão hoje, né, para fazer uma linha, digamos, Savassi-Pampulha, levaria, sei lá, 30 anos, talvez, 20 anos. O que o senhor pensa nesse tema especificamente? Bem, em primeiro lugar, não falei porque, de fato, não deu tempo, mas são, vamos dizer assim, a trinca do governo federal em Minas Gerais, na região metropolitana. A BR-381, até Valadares, o anel rodoviário e o metrô. O metrô também, hoje, é responsabilidade federal. Companhia Brasileira de Trens Urbanas, CBTU. O metrô nós fizemos também ao nosso tempo, junto com o prefeito, então, Márcio Lacerda, a proposta para que houvesse uma PPP. Tudo prontinho, o governo federal, na época, recuou, porque discordava da proposta de parceria para o metrô. Nós temos de investir no metrô, Beni, não há alternativa. Ainda que o metrô tenha condições, primeiro, mais fácil de ser superfície, no ramal que vai ao Barreiro, que depois vai ao Calafate, já tem um desdobramento, vamos dizer assim, terreno, porque ele é de superfície. Por outro lado, o metrô subterrâneo que liga a Pampulha até a Savassi, ele já está com o projeto pronto. É viável, é caro, é difícil, é difícil. Mas acabei de ver hoje no jornal uma ponte feita na China de 55 quilômetros sobre o mar, quer dizer, é possível fazer. Nós temos condições de engenharia para fazer. Vamos usar de recursos, boa vontade e vontade política para realizar a obra do metrô. E é bom lembrar que o metrô de Belo Horizonte, desde 2002, não é colocado um trilho, ele está paralisado há 16 anos. Muito obrigado, candidato. Nós estamos encerrando este segundo bloco do programa, que está entrevistando o candidato Antônio Anastasia, em virtude da ausência do candidato Romeu Zema, que não compareceu ao debate. De acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.551 de 2017, no artigo 40, inciso 3, o horário designado para o debate pode ser destinado à entrevista de candidato, caso apenas esse tenha comparecido. Nós voltamos já já. Fique conosco. Nós voltamos já já. Fique conosco. Show de Calouros Flash Minas. O programa que o talento é o seu cartão de visitas. Se amanhã o sol nascer, não perca essa chance de ficar famoso e participar deste show de calouros. Por que você não cola do meu lado? Pois os jurados estão de olho. Porque eu não tô boa não, hein? Tô ótima! Participe! Aqui, você é a estrela. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor.
Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. Venha para Simples Implantes, uma clínica odontológica completa com mais de 8 anos de mercado, que oferece o melhor tratamento odontológico de BH. Aqui você pode realizar o sonho de ter um sorriso perfeito. Fiz meus implantes sem corte na Simples e fiquei livre rapidamente da dentadura. O sorriso é minha ferramenta de trabalho e é aqui na Simples que eu tenho a segurança de um bom resultado. Agende hoje mesmo a sua avaliação e não perca essa oportunidade. Simples Implantes. Sorrir pode ser simples. O nome da criança? Isaías. Esta aqui, meu filho. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Nessas eleições, encontre o candidato que melhor representa suas ideias. Porque votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. Justiça Eleitoral. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Você já pode começar a tomar Calcitran D3. Calcitran, nesse cálcio, eu confio. Voltamos com o debate do Grupo Diários Associados, aqui representado pela TV Alterosa, Portal Uai, Jornal Estado de Minas e Jornal Aqui. O candidato Romeu Zema, convidado a estar neste debate e cuja assessoria participou da definição das regras, não compareceu ao programa. De acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23551 de 2017, no artigo 40, inciso 3, o horário designado para o debate pode ser destinado à entrevista de candidato, caso apenas esse tenha comparecido. O candidato Antônio Anastasia agora fará as considerações finais. Por favor, candidato. Muito obrigado, Beni. Eu agradeço muito mais uma vez a você que nos acompanha em casa, pela TV Alterosa, pelos todos os meios de comunicação dos Diários Associados em Minas Gerais e pelo mundo afora. Eu quero, em primeiro lugar, mais uma vez, fazer aqui o registro do meu lamento da ausência de meu adversário, Romeu Zema, desse debate. Ele se comprometeu a vir, assinou o documento, mas na hora H não compareceu. Isso é muito triste, porque isso é um desrespeito ao eleitor, não a mim. Eu estou aqui disposto, falando, animado, sem nenhum problema. Mas ele não apresenta suas ideias. Aliás, essas ideias dele são sempre um pouco estranhas. Ele diz hoje A, amanhã diz B, depois diz C. Então, é a ausência desse debate, a ausência da sua palavra que leva estranheza aos mineiros. Revela o seu despreparo, o seu desconhecimento, e os mineiros sabem ler bem nas entrelinhas. Imagine, ele que é candidato hoje, já não está aí nos compromissos que assume, imagine quando vier a ser governador, no governo que está essa crise tão grande quanto Minas Gerais. Não é esse alerta que fazemos. E nas considerações finais, eu quero dizer aos mineiros que o segundo turno é o momento da confrontação, da comparação de dois candidatos. Observar as suas propostas, o seu perfil, a sua trajetória, aquilo que realizaram, o que estão propondo para salvar Minas Gerais dessa situação, como fazê-lo, com qual experiência, com qual preparo e, portanto, essa comparação é fundamental. E eu peço a vocês que comparem, porque agora no segundo turno, com mais tempo, o candidato Romeu Zema, que no primeiro turno passou um pouco desapercebido, agora nós estamos tendo mais tempo de observar quem é, o que fez, o que propõe, como é como empresário, como é como um apresentador agora da sua proposta de governo, que foge dela a todo momento. Então, essa comparação é fundamental, que nós estamos lidando com algo muito sério. Estamos lidando com o futuro de Minas Gerais. 21 milhões de mineiros, suas famílias, seus descendentes, a economia do Estado, empregos de todos, a nossa educação, a nossa saúde. E eu tenho mostrado nesse período que as suas propostas de privatização para o setor privado, da saúde, da educação, das universidades, da segurança, será uma tragédia para Minas Gerais. Nós passamos agora 4 anos sofrendo com o desgoverno Pimentel.
Imagine vocês, mais 4 anos de tentativas, de inexperiência, de dificuldades, de falta de preparo. O que será de Minas Gerais, então, daqui a 8 anos? É essa reflexão que eu peço muito aqui a vocês. E eu, como sabem, sou um servidor público de carreira do Estado, sirvo há 35 anos em Minas Gerais, com muita tranquilidade. Entrei na política pela via técnica, não sou de família política, não tenho parentes em cargos políticos, vivo do mundo da administração, me dedico muito à administração pública, enfrentei crises parecidas em Minas Gerais no passado, consegui superá-las. Você que nos acompanha, por gentileza, pergunte a um servidor público, a um militar, a um professor, a um cidadão da área da saúde, como era o meu tempo e como é agora. A diferença é abissal, as coisas funcionavam. Pergunte ao prefeito da sua cidade como era a situação e como é agora. O candidato Zema não teve coragem de ir ontem apresentar as suas propostas aos prefeitos de Minas. Ficou feio, pegou mal. O governador não governa sozinho, precisa dos prefeitos. Os prefeitos precisam do governador. Tem de haver uma harmonia. O atual governador Pimentel brigou com os prefeitos, deu no que deu, a crise que está aí pelo estado afora. Eu quero, portanto, pedir muito a todos vocês essa reflexão, a reflexão dessa comparação dos dois candidatos. Eu sei que no momento exato, os mineiros que votam com o coração, com amor a Minas, com amor a nossa terra tão querida, vão pensar, sentar e falar, é verdade. Na comparação, nós precisamos e preferimos o caminho seguro, o caminho da confiança, o caminho que vai nos levar a um porto seguro. E esse caminho é o governador Anastasia, porque ele já fez, ele conhece, ele tem sentimento com os mineiros, ele conhece o estado todo e no passado já demonstrou isso. E agora quer voltar, não por ambição política, por vaidade, já fui governador, não. Estou aqui exatamente para servir. Aliás, servir é quase o sinônimo da minha vida. No serviço público e na dedicação que tive, tantos anos, com tanto esforço, no magistério e na administração de Minas Gerais. Falo aqui com vocês com meu coração, pedindo olho no olho, mais do que o voto, o sentimento de confiança pelo amor que tenho a Minas Gerais. Muito obrigado. Candidato, senadora Anastasia, muito obrigado pela sua participação e presença aqui no programa. Este programa, aliás, foi produzido para ser um debate entre os candidatos ao segundo turno do governo de Minas. O candidato Romeu Zema não compareceu. De acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23.551 de 2017, no artigo 40, inciso 3, o horário designado para o debate pode ser destinado à entrevista de candidato, caso apenas esse tenha comparecido, e foi o que aconteceu aqui. Nós esperamos que esse tempo que você investiu com a gente, a sua audiência, tenha servido para você clarear a sua consciência e fazer um bom voto no domingo de eleições. Muito obrigado pela sua audiência, sua parceria, sua companhia. Uma boa noite para todos. Obrigada, viu? Joia. Falar? Olá, boa noite. São 7h12. O Jornal da Alterosa está no ar. Tá bom. 7h13 que eu posso falar? Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse PDH. Olá, boa noite. São 7h14. O Jornal da Alterosa está no ar. Confira alguns destaques desta edição. Polícia investiga a morte de mulher depois de cirurgia plástica. Jovem luta há 4 anos